Bom dia, Sistuano. Vamos para a nossa aula de hoje. Vai ser uma aula de revisão. Vou passar só uma videoaula hoje, que vai ser nessa primeira parte de aula. Porque na segunda a gente vai fazer só atividades de revisão, exercitar a nossa matéria. Temos 2 capítulos para a prova, Roma Antiga e África Antiga. Não vou mentir para vocês, a maior parte da prova vai ser Roma. Eu planejo aí umas 6 a 7 perguntas de Roma e 4 a 3 perguntas de África Antiga. Vai ser mais ou menos essa proporção. Vai ser completamente objetivo, como de costume eu faço a V2 só de marcar. E por isso, pela maior parte ser Roma, vamos dar uma atençãozinha especial aqui na primeira parte da nossa aula. Começando com as origens de Roma. No século X, vemos já no século X a.C., vemos já a presença de povos ali na Península Itálica, que é a Itália, que a gente conhece, com alguns povos ali diversos. E pelo que a gente sabe, Roma foi uma união de 2 povos, os latinos e os sabinos. E ali, na Península Itálica, nesse século X, tínhamos gregos, que os gregos se expandiram bastante, a gente viu isso no capítulo anterior, que foi o capítulo da prova AV1. Tínhamos italiotas, que era um povo ali da região, ficava geralmente mais ali pro meio da península, mas também se expandiram um pouquinho mais para baixo. Tínhamos os etruscos, que ficavam lá em cima, no norte da Itália, depois foram responsáveis pela época mais problemática de Roma, como um reinado. E tinha os latinos, que ficavam ali na região ali de onde surgiu Roma. E é da união de latinos e sabinos que vem a cidade de Roma. É sempre importante lembrar que a cidade de Roma ela tem uma importância muito grande para os romanos, não por ser sua cidade natal apenas. Todo o pensamento, toda a mentalidade, ideologia, filosofia, religiosidade dos romanos está em torno dessa cidade, Roma. Roma foi fundada em 753 a.C., às margens do rio Tibre, quando latinos e sabinos se uniram. Era uma região bastante atraente, porque era perto do rio Tibre, então ali tinha áreas cultiváveis, um solo fértil, o relevo montanhoso, com muitas elevações, meio que dava uma defesa natural a Roma, ou seja, ela se tornou uma cidade facilmente com uma boa defesa contra invasores. E ela recebeu povos gregos, né, no período da expansão dos gregos, que foi de 750 a.C. a 500 a.C., e depois os povos etruscos que conquistaram Roma. Dessa, digamos, troca de informações com os gregos, é que os historiadores, estudiosos acham que aconteceu dos romanos adaptarem a cultura grega, a religião grega, à sua própria. Foi daí que, digamos, que os deuses romanos meio que são espelhos, mas não, digamos, cópias dos deuses gregos. Lógico, com suas próprias diferenças vindas de cada cultura. Roma, então, pela sua tradição, ela é dividida em 3 fases: reinado, república e império. Reinado foi de 753 a.C. a 509 a.C. Teve 7 reis, dentre os quais os 4 primeiros eram latinos e sabinos, e os 3 últimos eram etruscos. Por causa dos etruscos, a visão do reinado, a visão de um rei, ficou muito mal vista pelos romanos,
e o que vai motivar muito lá na frente ao nascimento da República. Mas vamos nos concentrar agora no reinado. Naquele período, os reis eram vistos como governantes supremos. Ninguém contestava o que o rei falava. O rei falou, está falado, todos devem obedecer. E ele mandava nos meios militares, podia nomear pessoas para cargos públicos, e também a questão das leis. Além de ser visto como uma autoridade religiosa, meio que ele era visto como um mediador entre os deuses, ou seja, Júpiter, Vênus, Plutão, Minerva, Marte e os romanos. O rei era auxiliado por dois grupos políticos, o Senado e a Assembleia Curiata. O Senado era formado por patrícios, com mais de 60 anos. Ou seja, mais uma cultura aí que a gente vê que os mais velhos têm uma grande influência, e principalmente política. Que o Senado ele tinha poder de eleger reis e vetar as propostas feitas pelos monarcas. Ou seja, pela questão da idade, do respeito da idade, o Senado tinha uma força ali grande. O rei era o cara que mandava, mas ainda assim o Senado tinha seu respeito, em certos momentos passava um pouquinho da autoridade real. A Assembleia Curiata era formada por patrícios de diferentes origens e tinha uma função consultiva, ou seja, ele dava consulta ao rei. O rei perguntava uma coisa, eles davam sua opinião e ele podia ouvir ou não. A organização social. A sociedade romana da antiguidade ela era dividida de uma maneira de uma organização social desigual, com pouca mobilidade, ou seja, pessoa que era muito pobre muito dificilmente se tornar rica, um rico dificilmente ia ficar pobre, e principalmente com os muito ricos com muito poder dentro dessa sociedade. Vamos ver como era essa sociedade romana. Tinha os patrícios, que eram considerados descendentes dos fundadores de Roma, grandes proprietários de terra e os únicos que participavam das decisões políticas. Tinha os clientes, que eram plebeus que viviam sob proteção física, econômica e jurídica de um patrício. Deviam fidelidade e respeito para quem trabalhavam. Geralmente, esses clientes podiam ser soldados que se destacavam muito. Aí um patrício ia, apadrinhava ele e tornava ele, digamos, um suboficial ou um oficial, mas não tão alto na patente. Tinha os plebeus, homens livres que formavam a massa de trabalhadores, como agricultores, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. E eles não tinham direito político. Eles eram só os trabalhadores livres. Estão ali ajudando Roma, o que é legal, mas não se mete aqui na política. Política é coisa de patrício. E tinha os escravos, plebeus endividados, prisioneiros de guerra. Não tinham direitos políticos e eram considerados bens patrimoniais. Como eu falei já na aula, quando a gente tocou nisso, umas 2 semanas atrás, os escravos eram vistos como objetos, não eram vistos como pessoas. Fazia parte do processo de escravização, desumanizar, despersonificar as pessoas, para que assim não houvesse remorso por quem escravizasse. Só que esse período de reinado não foi muito bom porque houve o domínio etrusco. Os etruscos também tiveram reinado, foram cruéis ali no período com os romanos e estava-se ali entre os romanos uma situação muito ruim porque eles não estavam gostando do governo que estava tendo. A visão do rei ficou muito negativa, inclusive até os reis romanos antes da dominação etrusca tiveram a sua imagem meio prejudicada por causa disso. E a monarquia, que foi até 509 a.C., caiu nesse ano porque eles tentaram enfraquecer o Senado. O Senado tinha seu poder político forte dentro de Roma, sempre teve. Tanto que eles tinham o poder de contradizer o rei. E quando o rei tenta enfraquecer esse Senado, ele
dá um tiro no pé. O que eu digo dar um tiro no pé é se acertar, é se machucar, porque ele fez algo que não deveria. Ele mexeu com a força em Roma que podia ser mais forte que ele, e de fato era. E assim, o Senado derruba o governo com apoio da população. E aí se implanta a república. Lembrando, república é uma coisa, democracia é outra. Hoje em dia, república e democracia estão muito juntas, mas não é uma regra. Acontece, hoje é mais comum república e democracia estarem juntas, mas não necessariamente elas têm que estar. No caso dos romanos, era uma república, mas sem muito conceito de democracia. Democracia era coisa de grego, república coisa de romano. Com a república, eles instituem instituições de representação. Assim, e também eles decidem que o poder não pode estar na mão de uma pessoa só. Então, os governantes de Roma, na época de república, são os cônsules. E os cônsules não eram só uma pessoa. Geralmente eram duas pessoas. Houveram épocas que tiveram 3 cônsules, mas geralmente eram 2 cônsules. E eles tinham um mandato de 1 ano e eram controlados por outras instituições que eram criadas para organizar a governabilidade. Ou seja, o cônsul tinha toda a questão do seu ou representante à liderança romana, mas ele não tinha todo o poder entre si, para si. O poder de governo estava dividido entre Senado, Assembleia do Povo e Magistratura. Essa parte Senado, Assembleia do Povo e Magistratura é muito bom que vocês leiam com atenção. Dessa parte, tenho certeza, eu vou fazer algumas perguntas ou uma pergunta sobre essa. O que era o Senado? Formado por patrícios com cargos vitalícios, ou seja, para a vida toda, tinha grande influência em todos os assuntos, assessorava os magistrados na organização dos cultos públicos, no controle das finanças e na administração das províncias romanas. Sancionava os acordos com a Assembleia do Povo. E o que é a Assembleia do Povo? Formada por patrícios e plebeus enriquecidos. Tinha representantes da cúria, que tratavam de assuntos religiosos, das tribos que dominavam os territórios urbanos e rurais, e das centúrias, as forças armadas. Elegia membros para a magistratura, aprovava leis e administrava a justiça penal. Da Assembleia do Povo vinha a magistratura, e o que era a magistratura? Era o corpo de funcionários administrativos que exerciam o cargo pelo período de 1 ano. Eles deveriam... E quem era integrante dessa magistratura? Quem fazia parte dessa magistratura? Os cônsules, que executavam as leis e comandavam o exército. Os pretores, encarregados da função de judiciários. Os edes, que cuidavam da manutenção da cidade. O que é a manutenção da cidade, professor? Os edes eram responsáveis por dizer se a cidade precisava de água, se precisava de mais alimento, se precisava de alguma reforma na muralha, se precisava de uma reforma na estrada, se precisava de um novo canal de água, essas coisas. Os questores, que dirigiam as finanças, eram os economistas. E os censores, ex-cônsules, eleitos a cada 5 anos, responsáveis pela vigilância e preservação dos costumes e tradições e pelo censo. Os censores ficavam de olho nos costumes e tradições, até muito para evitar a volta do reinado e para preservar também os costumes deles, a religião deles, essas coisas. E ele fazia o censo. Ele era responsável por organizar um pessoal, para fazer a contagem de pessoas na cidade, para dizer, temos tantas pessoas que precisam de tanto alimento por pessoa, precisam tanto de água por pessoa, e por aí vai. Lembrando, essa parte das instituições republicanas, deem atenção. Tenho certeza que eu vou fazer perguntas sobre isso. A política expansionista. Você lembra que importantes civilizações da antiguidade, ao consolidar-se politicamente, deram início a uma política de expansão territorial? Isso a gente viu. Todos os povos que, uma hora, eles internamente estavam fortes, estavam estruturados, estavam centrados num único pensamento,
começavam a pensar em se expandir. Porque, afinal, não tem problema interno, a gente pode tomar mais coisas. Briga interna não é bom para quem quer se expandir. Precisa estar em paz dentro do país para poder tentar guerra em outros países. E na política expansionista romana, a República se expandiu bastante. A República foi uma época de grande expansão romana. E assim a gente pode dizer que entre 300 a.C. e 270 a.C., Roma cresceu muito. Foi a época da grande expansão romana, uma época republicana, ao princípio. E no meio dessa guerras de conquistas, eles esbarraram com um vizinho que era muito forte e também queria se expandir, que era Cartago. Com Cartago, Roma teve 3 guerras que se chamam guerras púnicas. A primeira, entre 264 a.C. a 241 a.C. A segunda guerra púnica, entre 218 a.C. a 202 a.C. Nessa segunda guerra púnica, que tem aquele famoso personagem que eu contei para vocês, o Aníbal Barca. E a terceira guerra púnica, a mais curtinha e a final, que selou o destino de Cartago, foi de 149 a.C. a 146 a.C. No final das guerras púnicas, Cartago foi dominada pelos romanos e todas as suas rotas comerciais também foram dominadas. Cartago, lembrando, é uma cidade que foi fundada pelos fenícios, ou seja, por um povo lá da Mesopotâmia, que eram grandes navegadores. Eu até falei com vocês na aula que eu apresentei eles. E o núcleo que eles se destacavam era no mar. O início das guerras entre eles era Cartago manda no mar, Roma manda na terra. E essa disputa de poder que levou eles de rivalidade, virar guerra. Principalmente em questão porque eles competiam em rotas de comércio. E as guerras têm um grande ponto entre o crescimento de população em Roma. Por quê? Roma fazia guerra de expansão. E para fazer guerra de expansão, precisa de soldado. E esses soldados eram pequenos proprietários plebeus, que eram convocados para lutar. Como estavam em guerra, eles não podiam cultivar. Se eles não podiam cultivar, eles não ganhavam dinheiro e se endividavam. Para pagar a dívida, eles tinham que vender suas terras a homens ricos, tanto patrícios quanto plebeus. Aí, as propriedades rurais passaram a ser concentradas nas mãos de poucas pessoas, aumentando aí a desigualdade social. Muitas famílias plebeias camponesas migraram do campo para a cidade. Por quê? Estavam vendendo suas terras, não tinham o que fazer no campo, tem que ter trabalho para sustentar a família, tinha que ir para a cidade de Roma. Na cidade, os imigrantes encontravam dificuldade para encontrar trabalho, porque a maioria dos trabalhos na cidade eram feitos por escravos, tinha pouco trabalho para homem livre, e isso fez com que muita gente ficasse desempregada e assim ficasse com fome. E outros problemas além disso, ficava desabrigado e etc. Então as guerras aumentavam a população romana, porque eles iam conseguindo mais escravos, mas também afetava a própria população romana, principalmente os mais pobres. E, como eu falei, as guerras eram diretamente ligadas com o crescimento da escravidão. A escravidão mexia com a economia romana, porque muitas das coisas de Roma eram geridas, eram feitas por escravos, inclusive questões de lazer. Por exemplo, haviam os escravos lutadores, que eram os gladiadores, que lutavam em arenas para divertir o público. Os escravos também trabalhavam em obras públicas, trabalhavam na pecuária, cuidando de gado, com o comércio, em minas, muitas coisas. E pouca coisa ficava para os homens livres de Roma. E esses conflitos sociais de Roma levaram
a certo desentendimento entre patrícios e plebeus. Os clientes dos patrícios não reclamavam tanto, afinal eles estavam sendo apadrinhados e cuidados pelos patrícios. Mas os clientes não eram uma parte significativa, eram poucos. Então os plebeus, que eram em grande maioria, começaram a se organizar para ter representação, gente, para ter voz. E conforme aumentava o endividamento da plebe e as constantes promessas de melhorias nas condições econômicas que os patrícios faziam, porque os patrícios eram questionados pelos plebeus e falavam, não, gente, eu vou fazer uma coisinha aqui, vai melhorar. Isso não acontecia, nunca melhorava. E aí foi pressionando, ficou nessa coisa de os patrícios prometem e não cumprem, os plebeus pressionam e não vem mudança, até que os plebeus se organizaram e fizeram os patrícios aprovarem leis que os beneficiassem. Principalmente em 493 a.C., com o Tribunato da Plebe. O que é o Tribunato da Plebe? É uma seleção de um grupo de plebeus que tinha o poder de convocar e presidir a Assembleia do Povo, convocar reuniões do Senado, propor novas leis, intervir em nome dos plebeus em assuntos legais, vetar a ação de magistrados para proteger os interesses da plebe. Ou seja, lá naquela parte dos instrumentos da República, tem Senado, Assembleia do Povo e Magistério, o Tribunato da Plebe ele entra ali entre eles, para que a plebe, que a grande parte da população, tenha voz, tenha representação. E além da Tribunato da Plebe, teve outras coisas também. Tem a Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Tinha a Lei Licínia, que abolia a escravidão por dívida e determinava que um dos cônsules eleitos tinha que ser plebeu. Ou seja, o maior cargo político tinha que ser, pelo menos um deles, plebeu. A Lei Augúnia, de 300 a.C., que permitia aos plebeus se tornarem sacerdotes. Porque a gente não pensa, mas o sacerdócio era um cargo de muita importância, muito prestígio na sociedade romana. Então, ser sacerdote é uma forma de melhorar de vida. E os plebeus não podiam serem sacerdotes, só os patrícios. E, em 267, temos a Lei Hortência, que determinava que as decisões da Assembleia do Povo se tornassem lei por meio de votação, o plebiscito. Plebiscito, que hoje é tão falado para resolver certos assuntos, veio disso aí. O plebiscito nada mais é que uma votação feita pelo povo, por grande parte do povo. Tentativas de reforma agrária em Roma. Bem, vimos que parte desse problema social era porque os plebeus perdiam terras por terem que ficar servindo no exército sem receber nada. E assim acabavam endividados, tinham que vender suas terras. Com isso, pensou-se a questão da reforma agrária, com os irmãos Tibério e Caio Graco, que foram eleitos tribunos da plebe em 173 a.C. e 123 a.C. Primeiro Tibério, depois Caio Graco. Tibério criou uma lei para limitar o direito de ocupação de terras públicas, que deveriam ser divididas e distribuídas aos cidadãos, reduzindo a consideração delas. Por quê? Porque assim ele dava terras a quem não tinha, ele esvaziava a cidade de Roma, deixando com que, digamos, o número de trabalhos para homens livres fossem ocupados, sem ter muita gente desempregada. Ele queria esvaziar a cidade, ocupar mais o campo, e também com pequenos proprietários, ia se ter uma diversificação do que se fazia, do que se plantava. Caio Graco, por sua vez, conseguiu aprovar a lei frumentária, pela qual o trigo deveria ser vendido à população mais pobre por preços mais baixos. Era uma forma de evitar fome, grandes fomes. Por quê? Quem tinha plantação eram os patrícios. Os patrícios plantavam e vendiam pelo preço que eles queriam. E o preço que eles queriam, geralmente, grande parte do povo não tinha como pagar. Então, era necessário que fosse abaixado esse preço. E, infelizmente, do Caio Graco foi a única coisa que passou, porque o resto das suas leis foram derrubadas
por meio de um esquema que os patrícios fizeram. E por fim vem a crise do fim da República. Depois de 4 séculos de luta dos plebeus por melhorias em suas condições de vida e contra a manutenção do privilégio dos patrícios, as agitações sociais criaram uma crise no governo de Roma. E quem se aproveitou disso foram os generais. Os generais, que eram os grandes responsáveis pelas expansões, ganhavam prestígio entre suas tropas e cresciam em carisma e poder. E assim, os generais, aos poucos, foram passando, aos poucos, diversas mudanças que foram, digamos, fazendo que a balança de poder caísse do Senado nas mãos dos generais, que alguns deles se faziam cônsules. Um desses generais foi o Caio Mário, que promoveu a profissionalização do exército, ou seja, ser um militar é uma profissão. Então a pessoa ela não precisa ser soldado por convocação e depois voltar e cuidar do campo. Ela podia dedicar toda a sua vida a ser um soldado e ela receberia um salário por ser um soldado. Um outro general importante também foi o Sila, de origem patrícia, que foi nomeado ditador pelo Senado romano e fez várias reformas que provocaram grandes consequências para a República Romana, como a devolução do poder do Senado à aristocracia e a proibição dos tribunos em participar da Assembleia do Povo. Isso foi uma mexida na coisa porque deu um medo de voltar a ser reinado. Porque a aristocracia eram os nobres, eram aqueles descendentes dos nobres da época do reinado. E esse caráter autoritário dos militares fez com que eles entrassem em problemas com os líderes do governo, fazendo com que os governantes, os cônsules, fossem trocados diversas vezes, até que em 31 a.C., o general Otávio, que foi conhecido como Otávio Augusto, derrotou todos os seus concorrentes, tomou o poder de Roma e se tornou o primeiro imperador. E a época do Império, a gente viu na aula passada, época importante de Roma, época que começou com Otávio, imperador, foi de 63 a.C. até 14, menos 14 a.C. E procurou assegurar a hegemonia de Roma. Por que a hegemonia de Roma? Porque Roma, mesmo se expandindo muito, tinha seus adversários. Ele fez, então, repúblicas e manteve uma relação boa com o Senado e a magistratura para fazer um governo forte dentro de Roma, para ele poder se concentrar contra os que estavam contra Roma. E durante seu governo, Otávio procurou amenizar os problemas e as tensões sociais e políticas por meio de uma manutenção de projetos de expansão, de construção de obras públicas e do estímulo de comércio, do patrocínio a artes e do intercâmbio entre diferentes regiões. E isso tudo foi chamado de Pax Romana, a gente viu muito na outra aula. Essa Pax Romana era uma pacificação interna, pelo diálogo ou pela força, e uma política de pão e circo, de que o povo precisava de alimento, precisava de entretenimento. Daí veio várias questões de circos circularem por Roma, fazendo peças de teatro, animações, vários festivais de luta de gladiadores, festivais esportivos, essas coisas. Além de corridas também. Corridas são um grande esporte de entretenimento do povo da época. E essa relativa paz social e crescimento econômico possibilitaram que o Império Romano atingisse em 117 sua extensão máxima. A gente já viu a foto, mas é sempre bom lembrar essa é a extensão máxima do Império Romano. E quanto às mulheres em Roma, vimos que as mulheres patrícias elas tinham certas limitações quanto à sua liberdade,
só podiam caminhar nas ruas com suas companhias, damas de companhia e suas escravas, se casavam com 14 anos, geralmente casamentos arranjados, mas tinham também liberdade para estudo e leitura. Então, uma grande diferença das mulheres na antiguidade é que as romanas elas tinham maior estudo que a grande maioria dos outros povos. E no casamento, elas podiam manter suas próprias riquezas. Digamos, tinha uma conta bancária das mulheres e tinha uma conta bancária dos homens. As mulheres tinham seu dinheiro e o homem tinha o outro. Isso era importante por causa da política romana. Era muito mais centrada em famílias. Então, mesmo uma mulher casada com um homem, se o homem, não digamos, é o líder da outra família, então ali é só uma aliança de famílias. Cada um representa a sua. E apesar de não poderem assumir cargos públicos, elas podiam participar ativamente da política, dando opiniões, falando em eventos, apoiando candidatos, fazendo reuniões e banquetes, e tinham suas propriedades. Já as mulheres plebeias, por mais incrível que pareça, tinham mais autonomia, porque elas não tinham toda essa questão política envolvida na vida delas. Então elas podiam andar pela rua livremente, elas podiam ter sua própria iniciativa de negócio, tinha mais liberdade em questão de casamento, porque não precisava ter casamento arranjado. E também elas podiam trabalhar, uma coisa que as patrícias não podiam. E por elas poderem trabalhar, elas tinham mais contato com as pessoas e até com outros povos. Então as mulheres plebeias, por incrível que pareça, tinham mais liberdade do que as mulheres patrícias. E por fim, lá em África Antiga, de África Antiga, o que eu vou cobrar? Eu vou cobrar a questão das diferentes organizações políticas e sociais. O que é isso? A gente vê que a gente tem aqui exemplos de povos que têm um chefe e uma chefe ao mesmo tempo. Temos povos em que os mais velhos é que comandam. Então, essa parte da 314 e 315 seria bom vocês darem uma olhada com calma, porque daqui eu vou pegar algumas questões. Aqui um exemplo que dá, a gente é bom lembrar, tenho certeza que vou cobrar na prova, é a questão dos chefes, que eu expliquei para vocês, ele se chama chefatura. Esse conselho de chefes é que nas aldeias a forma mais comum dos grupos se organizarem em famílias. E cada família tinha seu chefe. Todos os chefes de família se organizavam ao chefe da aldeia. Então, era de um chefe para um chefe. Aí, quando era um reino, o chefe da aldeia era subordinado ao rei. Por aí vai crescendo até o império. E além das aldeias, das confederações, o que é confederações? É uma união de várias tribos ou reinos que se organizam para se ajudar, geralmente em trocas comerciais, trocas militares, ajuda ali social. Tinha também os grupos nômades. Então a gente tem exemplos de aldeias, de confederações, de reinos e de grupos nômades, que eram grupos que não ficavam num local só, eles iam, digamos, caçando e coletando numa área, depois mudava para outra, mas eles formavam assim um povo. E esses 4 exemplos são exemplos de governos que a gente pode ver na África Antiga. E em Kush, a gente tem um exemplo bem marcante, porque Kush ela foi muito influenciada pelos egípcios, tanto que eles faziam pirâmides e outras coisas. E no reino de Kush tinha o faraó de Kush e tinha Candace, que era uma matriarca, que geralmente era uma matriarca, uma líder feminina muito respeitada na sociedade, e os dois governavam com igual poder. Os dois eram escolhidos, digamos, a Candace pelas matriarcas, que são as mulheres de respeito da sociedade, e o faraó pelos patriarcas, que eram os homens de respeito da sociedade. E
Gramantes e Axum, a gente tem pouca coisa sobre eles. Eu provavelmente vou pegar uma questão só sobre os dois. Não sei, estou vendo ainda. Mas o que é importante a gente lembrar de Gramante? Povo que vivia na região do deserto Saara, na região da atual Líbia. Por causa do deserto, eles eram nômades ou às vezes seminômades. E dependiam muito da criação de animal e da agricultura para sobreviver. A agricultura era tão importante que eles tinham um sistema de irrigação próprio, que era chamado de fogara. E leiam bastante ali sobre a fogara. E os Axum, que era um reino ali do leste da África, que se formou por volta do ano 50, formado por vários povos diferentes. Eles fizeram um grande intercâmbio de cultura com várias áreas, eles conseguiram se comunicar com várias áreas. E isso se reflete na sua língua, na sua arquitetura, na sua cultura. E o local de Axum era estratégico para o comércio na África, da África com a Ásia, da África com a Europa e entre os três. E os Axumitas tinham moedas de ouro, prata e bronze, o que mostra aí um conhecimento sobre comércio muito avançado. Faziam grandes trocas comerciais com mercadores do Egito, do Sudão e países da Península Arábica, da Europa e da Ásia. E são eles que faziam aqueles obeliscos, que é a capa do nosso capítulo, que tinham 20 metros de altura e que eram, digamos, um marco do local que o líder deles tinha morrido. E é isso, gente. Essa é a revisão, ficou um pouquinho mais não comum, ficou uns 37 minutos de videoaula, mas é importante, a gente fez a nossa revisão agora. Depois do recreio, provavelmente a gente já está no recreio, já está chegando no recreio. Depois do recreio, 10h20, vamos fazer atividades em aula, lá no nosso Telegram, para exercitar o nosso conhecimento sobre Roma Antiga e África Antiga. Tudo bem, turma? Provavelmente, já são mais de 10 horas, vamos para o nosso intervalo, voltamos 10h20.